Olá a todos, professor Marcos Ítalo. Em mais uma aula, dessa vez nós vamos falar sobre determinantes, tá? Professor Marcos, o que é um determinante? Tá? O determinante, pessoal, é um número real que nós associamos a uma matriz quadrada. Como assim, professor? Ora, pessoal, a matriz quadrada é aquela matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Uma matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Então, cada matriz quadrada dessa, nós vamos poder associar, tá certo? Um número real, e esse número real nós vamos chamar de determinante, tá? Importante, pessoal. Toda matriz quadrada ela possui determinante, tá? Então, qualquer matriz quadrada, você vai poder associar esse número que nós chamamos de determinante. E outra coisa, que a cada matriz quadrada você só vai poder associar um único determinante. Então não tem matriz quadrada com 2 determinantes, 3 determinantes e assim por diante. Não. Cada matriz vai ter um único determinante. Tá certo? Ora, professor, e como é que eu calculo o determinante de uma matriz? Pessoal, o determinante de uma matriz, nós vamos ver hoje aqui como fazer os casos mais simples, tá bom? E não é complicado. Olha, preste atenção. E se eu tiver o determinante de uma matriz de ordem 1? Vamos caso a caso. Ordem 1 seria aquela matriz 1 por 1, tá bom? Que só tem um elemento. Nesse caso, é bem natural que o determinante é o próprio elemento dessa matriz, tá certo? Ok? Por exemplo, eu tenho uma matriz A e ela só tem um elemento, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, o elemento A1. Isso é uma matriz 1 por 1, tá? Achar o determinante dela, eu vou escrever aqui det de A, para representar o determinante, vai ser o próprio elemento que está dentro da matriz, o elemento A1, tá? Outra maneira de você se referenciar ao determinante é você escrever duas barras verticais. Então, quando você vê duas barras verticais em volta dos elementos de uma matriz, você já sabe que isso aqui é o determinante da matriz, tá? Então, você também pode escrever dessa forma, tá? Ok? Então, olha, é bem simples, né? É bem direto. Dê um exemplo numérico, professor. Como é que seria essa situação aí? Como é que poderia ficar? Olha, imagine o seguinte, que você tenha a seguinte matriz. Vamos chamar aqui, vou colocar um exemplo. Vamos pegar a matriz A, como sendo a matriz com um único elemento. Vou botar aqui 5, ó. É uma matriz 1 por 1. Ela tem uma linha e uma coluna, tá? Então, se você quer achar o determinante dessa matriz, determinante da matriz A, então você está dentro desse caso, tá? Como só tem esse elemento dentro da matriz, naturalmente, ele é o candidato a ser meu determinante. Então, eu posso escrever que o determinante da matriz A é igual a 5. Ou também, eu posso escrever simplesmente isso aqui, ó, barra, né? Isso aqui eu vou ler determinante igual a 5, tá bom? São duas maneiras de você escrever aí que o determinante dessa matriz ela é igual a 5, ok? Alguma dificuldade? Acredito que nenhuma, né, pessoal? Então, matriz 1 por 1, o determinante é o próprio elemento da matriz. Vamos ver agora o caso, pessoal, de um determinante de uma matriz de ordem 2, tá? Como assim, professor? É uma matriz 2 por 2. Então, nesse caso, a matriz vai ter 6 elementos, né, pessoal? São duas linhas e duas colunas. Vai ter 4 elementos, desculpe, 4 elementos. Então, nesse caso, como é que eu encontro o meu determinante? Olha, você vai fazer a diferença, vai subtrair, né, o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária dessa matriz, tá? Vamos só lembrar você, quando você tem uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Desse tipo aí, então você tem aqui o que eu chamo de diagonal principal, que são esses elementos aqui, ó, A1, A2, 2, pegando aqui da esquerda para a direita, né? E nós temos a diagonal secundária, que são esses elementos aqui, ó, A1, 2, A2, 1. Então, como é que seria o determinante, pessoal, nesse caso? Olha, você vai fazer o produto desses elementos da principal
A1 vezes A22 daqui, menos, né, o produto dos elementos da diagonal secundária, que seria A12 vezes A21. Então, quando você fizer essas contas, você vai encontrar aí o determinante dessa matriz, tá bom? Professor, faça um exemplo aí para nós. Tá bom, vamos fazer um exemplo aqui. Olha, vamos chamar aqui a matriz B, tá bom? B. Eu vou pegar esses elementos 5, 6 na primeira linha e vou pegar 4, 2 na segunda linha. 4, 2 na segunda linha. Ok? 4, 2 na segunda linha. E eu quero achar o determinante dessa matriz. Tá? Eu quero achar o determinante dessa matriz. Como seria, professor, o determinante da matriz B? Tá? Certo? Olha, pessoal, observe quem é a diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal, tá? Os elementos da diagonal principal aqui são 5 e 2, tá? Então, eu vou pegar aqui, multiplicar 5 vezes 2, tá bom? 5 vezes 2. Menos os elementos da diagonal secundária. Quem são os elementos da diagonal secundária aqui? Ó? Presta atenção. São 6 e 4. Então, você vai multiplicar esses elementos aqui. 6 vezes 4. Ora, você vai ter aqui 5 vezes 2, 10. Menos 6 vezes 4, 24. Pessoal, 10 menos 24 vai me dar o valor do determinante da matriz B, né? Então, o determinante da matriz B, aqui no meu caso, quando eu subtrair, vai dar menos 14. Tá bom? Então, estão vendo que não tem muita dificuldade, né? Então, você vai ter que multiplicar os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Só tem que ter cuidado para não fazer o contrário, né? Que aí vai dar o simétrico desse valor. Ok? Vamos seguir adiante. Vamos ver agora, pessoal, como a gente faz quando nós temos um determinante de uma matriz de ordem 3, tá bom? Mas vamos usar agora a chamada regra de Sarry, determinante de ordem 3. Determinante de ordem 3, da matriz de ordem 3, ela é 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Então, existem várias formas de resolver esse determinante, de achar esse determinante. Mas nós vamos ver aqui pela regra de Sarry, tá bom? Vamos estudar hoje a regra de Sarry. Professor, e como é que seria a regra de Sarry, né? Tem Sarrus, mas vamos ler Sarry. Francês, esse U tem som de I, e essa última consoante a gente não pronuncia. A regra de Sarry. Ó, preste atenção. Esse aqui seria o determinante da matriz 3 por 3. É uma matriz com 3 linhas e com 3 colunas. Então, 3 linhas e 3 colunas. Como é o processo, professor, da regra de Sarry? Bem, pessoal, o primeiro passo é você pegar essas duas primeiras colunas, a primeira e a segunda coluna, você vai repetir elas do lado direito da matriz. Tá? Vai repetir aqui do lado direito, tá? O teu determinante. Então, A1, A21, A31, veja que eu transferi para cá. A12, A22, A32, eu também transferi para cá. Ok? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, pessoal, você vai localizar a diagonal principal, ó. Tá? E pegar mais duas paralelas a ela, tá? Da esquerda para a direita, ó. Tá certo? Você vai multiplicar esses valores com sinal de mais à frente. Então, aqui, ó, A11, A22, A33, está aqui, ó. Mais A12, A23, A31, tá aqui. Mais A13, A21, A32, tá lá. Em seguida, você localiza a diagonal secundária, tá aqui, ó.
A13, A22, A31. Coloca sinal de menos. E localiza mais duas paralelas a ela. Então tá aqui e tá aqui. A1, A23, A32 e A12, A21, A33. Então você vai fazer o produto delas. Então você vai ter o produto dessa diagonal principal e essas paralelas a ela, sempre com sinal de mais à frente, menos o produto da diagonal secundária e as paralelas a ela, sempre com sinal de menos à frente. Então aqui com as principais com sinal de mais e a secundária com sinal de menos à frente. Tá certo? Olha, pode parecer assim complicado, né? Mas vamos fazer um exemplo numérico, e aí a gente vai desbugar essa coisa. Vocês vão ver que não tem nada de tão complicado aí não, pessoal. Isso aí não tem nada de complicado, tá bom? Olha, nós vamos fazer aqui um exemplo numérico. Vamos pegar uma determinante, tá? De uma matriz 3×3, com os seguintes valores. Vamos pegar aqui 1, 2, 1 na primeira linha, 1, 3, 1 na segunda linha e 2, 1, 0 na terceira linha, tá? Aí vamos fazer aqui um determinante de ordem 3. Olha, você vai perceber que não é tão complicado. Ó, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos repetir as duas primeiras colunas aqui do lado direito, tá bom? Vamos repetir as duas primeiras colunas aqui do lado direito. Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 1, 2, que é a primeira coluna, vou repetir aqui. 1, 1, 2. E vou repetir 2, 3, 1. 2, 3, 1. Tá? Aqui do lado direito. Então nós repetimos aqui as duas primeiras colunas, pessoal. E agora nós vamos fazer assim. Nós vamos identificar a diagonal principal, tá? A diagonal principal. Olha. 1, 3 e 0. Vou colocar aqui sinalzinho de mais, tá? E vamos pegar as paralelas a ela. Olha, 2, 1, 2. 1, 1 e 1. Legal? Então nós vamos fazer essa multiplicação. Como seria esse determinante? Olha, você vai pegar. Vou chamar essa matriz aí só para constar de A. Determinante da matriz A. Então vamos pegar lá. 1 vezes 3 vezes 0. 1 vezes 3 vezes 0. Mais, olha, todas as principais com sinal de mais. 2 vezes 1 vezes 2. 2 vezes 1 vezes 2. Mais a última lá, 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1, tá? Agora vamos localizar, pessoal, as diagonais secundárias, ó, da direita para a esquerda. Vamos lá, 1, 3, 2. Vamos botar o sinal de menos. 1, 1 e 1. Bota o sinal de menos. E finalmente 2, 1 e 0. Sinal de menos. Vamos botar aqui embaixo. Então, menos, pega lá, a primeira lá, 1 vezes 3 vezes 2. 1 vezes 3 vezes 2. Menos 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1. Menos, pega lá a última, 2 vezes 1 vezes 0. 2 vezes 1 vezes 0. Então, pessoal, vai ter três produtos da diagonal principal
e 3 da diagonal secundária. São 6 produtos, tá? Então, pessoal, vamos fazer as continhas. Determinante de A. Olha lá em cima. 1 vezes 3 vezes 0 dá 0, né? Isso aqui vai cancelar, vai dar 0. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. Então vai ficar aqui 4. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, mais 1. Agora vamos para os negativos. Menos 1 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Vai ficar menos 6. 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1. Finalmente, 2 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Você pode até cancelar. Então, cancelou o primeiro. E o último lá. Porque o produto por 0 vai dar sempre 0. Tá bom? Aqui eu também posso cancelar o 1 com menos 1, se eu quiser. Então, eu posso somar lá direto, né? Uma soma simples. 4 mais 1, 5. 6 com 1, 7. Os negativos somam. E vai ficar 5 menos 7. Subtraindo, dando o sinal do maior em valor absoluto. Nós vamos encontrar o nosso determinante. Então, tá aí, pessoal. O determinante dessa que nós queremos calcular é menos 2, tá certo? Então, vocês estão vendo que o processo não é tão complicado, né, quanto parece, tá? Então, você, relembrando, nós primeiro repetimos do lado direito as duas colunas, aqui a primeira coluna e a segunda coluna repetindo do lado direito. Depois, nós identificamos a diagonal principal e as duas paralelas a ela. Então, você faz o produto dos elementos da diagonal principal, sempre com sinal de mais à frente. Então, é esse termo, esse e esse. E depois você localiza a diagonal secundária, bota o sinal de menos e pega mais duas paralelas a ela, tá? Você faz esse produto com o sinal de menos à frente. Então, foi esse produto, esse e o último lá, tá? Tá, depois isso é você fazer as contas, tá? Fica simples, que são somas e multiplicações, contas simples, e dá para a gente chegar tranquilamente ao determinante, tá? Então, essa aqui é a chamada regra de Sarri, ok? Vamos fazer aqui mais algum exercício para que a gente possa fixar bem isso que nós vimos agora, tá? Olha aí. Eu quero calcular esses determinantes. Tá? O primeiro determinante aí é um determinante de ordem 2, pessoal. Ele é 2 por 2. Veja que aqui esse símbolo são as barras, ele já está indicando que isso aqui não é a matriz, já é o determinante da matriz. Então nós já vamos achar esse determinante. Eu já quero que você calcule esse determinante. Então, pessoal, como é que acha o determinante da matriz de ordem 2? Vamos relembrar, é bem simples. Você vai localizar aqui as duas diagonais, não é isso? Você vai localizar as duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, o que nós vamos fazer, ó, olha aqui a diagonal principal, 4 e 3, sempre da esquerda para a direita. Então, isso aí vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. 4 vezes 3, menos... Agora vamos localizar a diagonal secundária. Está aqui, ó. 1, 8. Multiplica em x, né? Digamos assim. Da direita para a esquerda aqui. Essa é a diagonal secundária. Então, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes 8. Olha aí que moleza, pessoal. 4 vezes 3, 12. Menos 8, né? Então, o meu determinante aqui, ele é igual a 4. Tá certo? Então, bem simples. Vamos para o próximo determinante. O item B. Olha, o item B, nós temos aqui um determinante de ordem 3, tá? Determinante de ordem 3. Então, nós inicialmente vamos repetir os elementos das duas primeiras colunas à direita. Então, a primeira coluna aqui é 2, 7, 2. Então, eu vou repetir lá. 2, 7 e 2. Olha como foi fácil. E o segundo elemento é 0, 8, 5. Então, eu vou colocar lá. 0, 8 e 5.
tá bom? Então, qual é o próximo passo? Vamos lembrar? Nós vamos pegar aqui os elementos da diagonal principal. Então, vamos lá os elementos da diagonal principal. Ó, 2, 8 e 5. Essa é a diagonal principal. Então, nós vamos pegar esses elementos aqui, ó. Tá bom? Um sinalzinho de mais. E localiza aqui os outros paralelos, as outras filas paralelas aqui, ó. Então, 0, 2, 2 e 4, 7, 5, ok? Então, vamos lá para o nosso determinante. Eu vou pegar, vai ser... Vamos fazer aqui. 2 vezes 8 vezes 5, não é isso? Mais, atenção, 0 vezes 2 vezes 2, mais 4 vezes 7 vezes 5. Ok? Nós pegamos aqui todos os paralelos à diagonal principal, com sinal de mais. Aí menos, porque agora nós vamos pegar aqueles paralelos à diagonal secundária. Diagonal secundária, pegar aqui o primeiro, ó, 2, 8, 4, tá? Sinal de menos. 5, 2, 2, sinal de menos. E 5, 7, 0, tá? Sinalzinho de menos. Então, nós vamos ter lá, menos, o primeiro lá, diagonal secundária, 4 vezes 8 vezes 2. 4 vezes 8 vezes 2. Menos 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5. E, finalmente, menos 0 vezes 7 vezes 5. 0 vezes 7 vezes 5. Ok? Então agora, pessoal, é partir para as continhas, né? Vamos fazer aí as explicações, tá? Somas e subtrações. Vamos lá. Primeiro conta lá, 2 vezes 8 vezes 5. Né? Dá 5 vezes 2, 10, vezes 8, 80. Ok? Então aqui ficaria 80. É isso? Próxima continha. Olha, aqui tem um zero, né, na parcela. Então a gente pode simplesmente cancelar essa parcela. Aqui eu tenho 4 vezes 7 vezes 5. Vamos inverter aqui a ordem, vai ficar mais fácil. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 7, 140. Tá? Vamos para as diagonais secundárias. A primeira aqui, ó. 4 vezes 8 vezes 2. 4 vezes 8, 32. Vezes 2, 64. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Menos 20. E a última lá nós vamos cancelar, né, pessoal? Porque tem um zero no meio, tá? Então a continha ficou essa aqui. E somando aqui 140 com 80, nós encontramos 220 menos 64 com 20, pessoal. São sinais iguais, vamos somar. Nós vamos encontrar aí 84. E quando você subtrair os dois, 220 menos 84, uma conta simples, né? Nós vamos encontrar 136, tá bom? Que seria o nosso determinante procurado, ok? Tá vendo como não foi tão complicado? Usamos aqui a regra de Sarri, ok? E o próximo aqui, vamos fazer mais essa atividade, tá? Os cachorrinhos aqui estão agitados, latindo, a quarentena, né? Mas vamos lá. Segundo, olha, achar o valor de x para que o determinante da matriz A seja igual a 8. Então, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho uma matriz A aqui, que é uma matriz do tipo 2 por 2, tá? E ele está querendo que o determinante dessa matriz
seja igual a 8. Nós vamos ter aqui uma espécie de uma equação, ó, tá? Porque nós temos essa matriz x menos 3, x mais 2 e x menos 2. E o determinante dela, tá? Determinante dessa matriz né? Duas barrinhas indicam o determinante. Eu quero que ela seja igual a 8. Ok? Então, eu quero achar o valor de x para que isso aí seja verdadeiro, pessoal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Eu sei que o determinante é 8. Mas se eu não soubesse, então finge que você não sabe que é 8. Como é que eu faria isso aqui? Ora, eu teria que pegar e multiplicar os elementos da diagonal principal, que seria x e x menos 2, tá? Então, eu iria fazer x vezes x menos 2. Então, vamos lá. X vezes x menos 2, vamos botar dentro de parênteses. Né? Menos, aí você vai pegar o produto dos elementos agora da diagonal secundária, que seria esses elementos aqui, ó, menos 3 e x mais 2. Né? Multiplica lá em x, né? Então, como você já tem esse menos, vamos botar menos 3 dentro de parênteses. Então, menos 3 vezes x mais 2, tá? Isso aqui, pessoal, igual a 8. Então, isso é uma equação. Tá? Vamos desenvolver esses parênteses. Ó, x vezes x vai ficar x ao quadrado. Menos x vezes 2, 2x. Esse 3 aqui, menos com menos dá mais, né? Vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 3 multiplicando parênteses. 3 vezes x, 3x. Mais, porque o 3 é positivo agora, menos com menos mais. 3 vezes 2, 6. Igual a 8. Pessoal, nós vamos ter aqui uma equação do segundo grau. Ó. Uma equação do segundo grau. Vou colocar para cá. A equação x ao quadrado. Ó, menos 2x mais 3x, diminui aqui, vai ficar mais x, 1x. E finalmente, ó, o 8 passa subtraindo, fica 6 menos 8. Nós vamos ter aí menos 2. E do outro lado não fica ninguém, então é 0. Então tá aí, pessoal, uma equação do segundo grau, tá certo? Com uma variável x, tá? Então, nós vamos resolver essa equação do segundo grau agora, tá? Ah, professor, mas tem delta, aquela coisa toda, vai ser muito complicado. Não, pessoal, vamos fazer daquela forma mais simples, né? Tá? Você sabe que toda a equação do segundo grau, ela pode ser escrita na forma x2 menos sx mais p igual a 0, né? Onde esse s é a soma das raízes e p é o produto das raízes, tá bom? O produto das raízes. Então, no nosso caso, nós podemos dizer que a soma, olha lá quem está ao lado do x, é 1. Como aqui é menos s, então s seria menos 1, tá? E o produto das raízes seria esse número aqui, ó, que seria menos 2, né? Que sobra. Então, o que nós temos que procurar é dois números que somado você encontre menos 1 e que multiplicado seja menos 2, tá? Você já veja logo pela multiplicação, você pensa logo, para dar menos 2, pode ser 1 vezes menos 2, né, professor? É, pode ser 1 vezes menos 2, né? Então já te dá uma ideia de quem seriam esses números, né, pessoal? Ó, 1 e menos 2 são os candidatos, tá? Vamos ver se dá certo. Se você pegar x igual a 1 ou x igual a menos 2, olha, vai dar correto, porque 1 menos 2 é menos 1, seria a soma das raízes. E 1 vezes menos 2 dá o próprio menos 2, que seria o produto. Então, pessoal, esse aqui é que seria a nossa resposta, né? Se você pegar x igual a 1 ou x igual a menos 2, resolve essa equação do segundo grau
e também seriam os valores de x, que vai fazer com que esse determinante aqui ele seja igual a 8, tá? Então, a minha solução seria x igual a 1, tá? Vamos ajeitar essa bagunça aqui. X igual a 1 ou x igual a menos 2. Tá certo? X igual a 1 ou x igual a menos 2. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Uma aula introdutória sobre determinantes, tá? Então, quem não for ainda, não estiver inscrito no canal, se inscreva, dê uma força aí para nós, tá bom? E dê o seu like se você gostou, né? Coloca aquele positivo e acione o sino se quiser receber futuras notificações. Então, pessoal, até a próxima.